Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte Host, atrás das câmeras temos o Plínio e a Hillary. E hoje, vamos falar sobre comunicação. Você se comunica bem? Você sabe se comunicar? Você sabe se colocar no meio de uma conversa? Então nós aprenderemos sobre isso. Mas antes, deixa eu falar sobre o nosso patrocinador oficial, MedMac Fibra Ótica. Esse episódio está sendo patrocinado pela MedMac, episódio número 128. Estamos aqui há um bom tempo. MedMac Fibra Ótica, estamos utilizando a internet da MedMac para transmitir este episódio. E hoje também é algo disruptivo para nós, pois estamos transmitindo em 3 plataformas simultâneas. Então você aí, um beijo e um abraço para você que está aí na sua plataforma preferida, ok? Agora vou aqui pegar a minha colinha, tá, gente? Vocês me dão licença aqui para fazer a apresentação da nossa entrevistada de hoje. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Nascida no dia 18 de abril de 1984, ela que é natural de Volta Redonda, filha do senhor Antônio e da dona Helena. Uau! Esposa do Júlio, vulgo Julinho Preto. Atualmente possui um dos maiores podcasts de entretenimento aqui do Vale do Paraíba, o Bora Escutar, já fica a recomendação para vocês. No dia 8 de dezembro de 2011 se tornou mãe da Cauane. Isso. No dia 23 de outubro de 2015 se tornou mãe da Júlia, sua pequena indiazinha. Ela que também foi uma super mãe para o grande Ted. O Ted ai, que belezinha, lembrou até do Ted. Ela que também frequentou a escola Dr. João Pedro Cardoso, formada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Unital. Em 2020 fundou a KG7 Comunicação. Ela é CEO da CRZ Press, agência de comunicação com foco em assessoria e imprensa. Já esteve no BN Referência, no Talks BR Taubaté, na Vanguarda, Band Vale, TV Aparecida, SBT, Rádio Ótima 95,5 FM, Rádio Metropolitana, Rádio 99 FM, Rede Difusora, já esteve na Stock Car, na Conexão FGV e muitos outros lugares, Ela é criadora do Net Informa, este que foi o primeiro portal de notícias da cidade de Taubaté e ficou no ar por 12 anos, e agora eu descobri que foi 15, Ok. Ela que é palestrante, criadora de conteúdo, mentora e mentorada. Criadora da metodologia Comunica Alma, que também se tornou um podcast. Então, assim, só para vocês terem um mínimo, sabe? O mínimo do know-how da nossa entrevistada de hoje. Então, uma salva de palmas, seja muito bem-vinda, Crisane Ferreira. Nossa, uau! Fez bem o dever de casa, hein? Como jornalista e comunicador. Eu agradeço imensamente pelo convite. Muito obrigada, eu fiquei muito honrada quando você entrou em contato comigo, me convidando. Logo de cara eu já aceitei. Parabéns pelo trabalho, muito bacana a proposta do Podwork. Eu estou muito feliz e muito honrada. E você que está aí me assistindo, seja muito bem-vindo à minha vida também. Perfeito, então já sabemos que começamos ok, beleza? Passamos no primeiro teste. Então agora, abaixar o microfone aqui? Ok, vou abaixar meu microfone aqui. Então agora vamos lá. A gente sempre começa fazendo storytelling, certo? Uhum. Então, vamos ali. Como conta pra gente,
Como que foi a sua infância, a sua adolescência e por que você decidiu trabalhar? Na verdade, assim, né? Eu sou a filha caçula, né? De uma família bem diferentona, digamos assim, né? Um nordestino casado com uma carioca. Meu pai é nordestino, minha mãe é carioca. Logo quando eu fiz 7 anos, a minha mãe adotou a minha irmã, a Jéssica. E aí a gente Nossa, você me pegou agora, falar da minha infância, já pensei que eu fosse falar aqui do meu trabalho, exatamente, falar um pouco da gente, é bem desafiador, né? Mas eu venho de uma família simples, de uma família muito honrada, com muito... Tudo que meu pai, né, construiu, os meus pais construíram, foi com muito trabalho, né, com muita honestidade, com valores éticos e morais, assim, muito trabalhado, né, entre os filhos. Mas eu costumo dizer que eu sou a ovelhinha negra da família. Ou melhor, a ovelhinha holística, vamos mudar esse termo, né? Porque eu vim quebrando padrões, né? Então, é bem diferente a minha relação hoje com os meus pais. A gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Eu agradeço eles pela educação, por tudo que eles me passaram. Mas eu vim, de uma certa forma, quebrando paradigmas. A minha infância foi muito feliz, muito tranquila. Eu era a marinheirinha do ursinho Purple. Você deve ser novinho, né? Mas na época tinha aqueles shows, aquelas quermesses, aí tinha os shows de dublagem, aí tinha os covers da Xuxa. E dentro disso tinha um apresentador que ele se vestia de ursinho Purple. Eu com 4, 5 anos era assistente de palco, então muito desenvolvida, muito exibida, né? Porque eu sempre gostei de aparecer. E eu lembro que minha mãe me levava nas quermesses e a gente ganhava dinheirinho, sabe, gente? Era pouquinho, um cachecinho pouquinho, às vezes era uma roupa e tal, às vezes era um lanchinho, às vezes era um dinheirinho mesmo. Nós íamos nos apresentar nas quermesses, né? Na festa de Tremembé aqui. Tinha uma festa muito, muito famosa lá, que era a festa de Moreira César, porque os meus pais moram em Pinda, né? Eu vim de Pinda. E eu fazia essas apresentações. Paralelo a isso, eu também desfilava, porque eu fui modelo, né, dos 10 aos 14 anos. Então, eu também desfilava. Então, eu sempre gostei. O palco, o microfone, pra mim, sempre me dei muito bem trabalhando com essas ferramentas. E eu sempre quis ser jornalista. Quando as pessoas me perguntavam assim, o que é que você quer ser quando você crescer? Eu falava, eu quero ser jornalista. E isso ficou... E eu fui ser jornalista, eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse trabalhar com comunicação. Mas não era aquela jornalista de apresentar Jornal Nacional, sabe? Bancada. Eu sempre gostei muito dos bastidores. Então, assim, a minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu quis trabalhar muito cedo. Eu lembro que foi contra a vontade do meu pai até. Eu fui começar a trabalhar com 11 anos, numa cafeteria. Eu atendia os clientes, né? Eu servia café nessa cafeteria. E aí, logo em seguida, eu já comecei a estudar também. Então, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, com 11, 12 anos. E eu sempre gostei de fazer o meu dinheiro. Sempre gostei de ser independente. Embora toda a minha educação ela foi traçada para eu trabalhar e ser do lar. E eu fui a primeira da minha família a trabalhar fora, estudar e trabalhar fora. Então, quando eu digo que eu sou a ovelhinha holística da família, é justamente por conta disso. Eu vim quebrando os padrões, né? Sempre fui muito estudiosa. Eu sempre estudei em escola pública. E sempre tirava boas notas. Eu lembrava que eu sugava os professores. Eu falei, não, ele tá ali, ele tá com tempo para me ensinar. E eu vou sair dessa sala de aula eu não vou sair daqui enquanto eu não aprender o que eu me propus a aprender. Então, eu sempre tive boas notas. Sempre gostei muito de estudar, muito curiosa, de aprender coisas novas, de estar junto de pessoas. Eu gosto de gente, né? Então, eu não me via fazendo outra coisa que não fosse a comunicação. Porém, que no início... Eu trabalhei nessa cafeteria. Depois eu fui para um outro café também, que era o Expresso 248. E meu pai tinha uma transportadora. E era uma empresa da família. E aí, quando eu saí do café, ele me convidou para trabalhar com ele.
Então, desde muito pequenininha, meu pai ia fazer transporte, ele voltava já, eu tinha que fazer aqueles conhecimentos, que era uma documentação para saber onde ele foi, que carga ele entregou, quanto foi o frete. E eu lembro que ele chegava cansado, na horário do Jornal Nacional, ele falava assim, faz isso aqui pro papai. E aí, muito cedo, eu fazia essa papelada, e eu gostava disso. E aí tinha que datilografar e tal. Então, eu trabalhei um bom tempo com meu pai também. E aí, houve uma ruptura na família, porque eu trabalhava junto com o meu irmão. E eu queria mandar. Aí duas pessoas mandando, não deu certo. E aí, o meu irmão assumiu mesmo a direção da empresa. E eu fui fazer minha vida em outro lugar, trabalhar em outro lugar. Aí eu trabalhei numa empresa de software, a EMEA Soft, sou muito grata a todos lá. Lá eu aprendi a ter agenda, lá eu aprendi a ter mais relacionamentos. Eu entrei lá como office girl. Eu tinha uma bicicletinha, gente, que era muito legal, aquelas bicicletinhas pesadas de compra, sabe assim? Que eu ia todo dia pro centro lá pra poder ir pra banco, pra fazer a questão de office boy, né? E eu aprendi muito sobre organização, e eu ganhava um salarinho a mais, sabe por quê? Porque lá tinha um jornal, que tinha que rodar esse jornal todo mês para os clientes. E aí eu lembro que cada colaborador ganhava R$50 a mais por matéria. Pensa só, metade do meu salário era só com bônus, a mais era com bônus desse jornal. Eu praticamente fazia o jornal sozinha, porque eu amava fazer. E ainda ganhava um dinheirinho legal com isso. Eu trabalhei até os 17 anos nessa empresa. E depois eu vi uma vaga de jornalista no Jornal da Cidade, o antigo Jornal da Cidade, do Zé Antônio. E esse jornal era um jornal super antigo, há mais de 50 anos. Era um jornal impresso e muito popular. E eu lembro que eu fui lá, né? Nem fazia faculdade ainda, tinha acabado de terminar o terceiro ano do ensino médio, não, é do ensino médio. E eu já tava querendo fazer a faculdade de jornalismo. E aí eu falei, eu vou lá nesse jornal pra saber como que é, porque eu quero saber fazer, mas eu quero saber o que faz um jornalista de verdade, como é que é a rotina dele. Eu preciso entender pra saber se eu quero mesmo isso. E aí eu lembro que eu cheguei lá e a proposta não era pra ser jornalista. A proposta era pra trabalhar no comercial, pra vender anúncios. E nessa época a gente vendia anúncios por centímetro de coluna. E a gente vendia os anúncios medindo na régua, assim, né? E aí eu fui, e logo de cara o pessoal do jornal gostaram de mim, só que disse o seguinte, olha, você pode até ir na redação, mas você não pode fazer nenhuma matéria, porque só quem tá estudando, fazendo estágio, quem já é jornalista que pode. Mas se você quiser ir lá pra ver, tudo bem. E eu comecei a sair para vender esses patrocínios, que hoje a gente fala de patrocínio, mas na época eram os anúncios para sair nesse jornal. E aí eu queria contar a história das pessoas, gente. E eles não deixavam eu escrever. Eu lembro que eu fazia matérias, e aí eu chegava no editor, que era o seu Milton na época, e ele falava assim, mas eu não posso publicar, porque você nem jornalista cara, como que eu vou publicar isso? Não tem como. E aí eu falei, não, eu vou fazer um jeito, porque eu quero ver meu nome escrito nesse jornal. E aí eu lembro que o Zé, ele fazia um destaque empresarial. E ele queria que a gente vendesse esse destaque. O que era? Era um diploma impresso, bem bonito, com o nome do destaque da empresa, da pessoa, num papel de seda, bem bonito mesmo, que era a ideia era que você pregasse esse diploma na parede. E aí a gente entregava esse diploma e perguntava se essa pessoa não gostaria de sair no jornal. E aí ela compraria uma página inteira. Mas aí o que você vai fazer com uma página inteira para colocar uma foto só dessa pessoa? Eu falei, não, peraí. Eu lembro que era um barzinho e eu fui vender meu primeiro destaque empresarial. E aí eu entreguei, e era um senhor alemãozão, né? E ele disse pra mim assim, olha, mas o que eu vou fazer literalmente com uma página, com uma foto? Eu falei, não, o senhor vai contar a sua história pra mim e eu vou publicar a sua história. E ele, como assim? Eu falei, você vai me dizer como? Desde quando você começou a empreender? Quando que você abriu esse bar? Quais são os pratos principais da casa? Quais são os seus principais clientes? Por que o senhor faz isso? Tenho certeza que não é só pelo dinheiro, né? Então me conta a sua história. Como que o senhor fez para chegar até aqui? E aí ele foi contando a história dele e eu lembro que eu fiz uma página inteira contando a história dele e o porquê que ele empreendeu e
ilustrei com algumas fotos do restaurante, dele atendendo as pessoas, das mesas, dos pratos e tal. E eu lembro que foi um sucesso. Porque ninguém tinha escrito daquela forma. E aí eu virei a maior jabazeira do jornal. Exatamente. E aí foi muito legal, porque eu comecei a vender muito destaque empresarial. E eu lembro que era o jornal, o anúncio mais caro, né? Porque na época era tipo R$ 500 uma página por uma publicação só. E aí, aquilo começou a fazer muito sucesso. E o dono do jornal falou assim, não, você não vai pro jornalismo, você vai continuar no comercial pra mim. Eu falei, mas Zé, eu quero escrever, eu quero ser jornalista. Não, você vai pro comercial. E eu, sinceramente, eu não gostava de vender, eu achava que eu não tinha jeito pra isso. Mas o que sempre foi o meu grande feeling? Foi ouvir as pessoas e entender o que elas fazem e tirar o de melhor que elas têm naquilo que elas trazem. Porque todo mundo tem uma história pra contar. Né? Nós vivemos daquilo que a gente acredita. E toda história é importante. Ninguém chega no sucesso da noite para o dia. A gente tem que percorrer uma jornada, tem que percorrer um caminho. E esse percorrer que vai fazer todo sentido. Às vezes não é nem na hora que você chegar lá no pódio, sabe? Mas é a forma como você percorreu o seu caminho para chegar até lá que vai fazer a diferença. Então é curtir a jornada. Acho que o grande barato da vida é isso. Então, não importa onde você queira chegar. É claro que a gente precisa de metas, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Mas a gente tem que percorrer esse caminho com leveza e curtindo a jornada. E eu lembro essa história do jornalismo, e eu hoje olhando para minha história de vida, por tudo que eu já passei na minha vida, eu lembrar disso me traz, assim, uma certa nostalgia, mas é uma saudade gostosa. Então eu sou muito grata ao José Antônio, ele já é falecido, mas ele olhou, ele viu isso em mim, porque ele me deu essa oportunidade, e eu descobri que eu amo vender. Na época eu achava que eu não gostava de vender, mas eu amo vender. E qual o que é mais legal de como eu vendo, né? O que me levava as pessoas a contar a história das pessoas era justamente conseguir extrair a essência dessas pessoas. Porque cada ser humano é único. Todo mundo tem o seu jeito natural de se expressar. O que acontece é que no meio do caminho, a gente vai passando por dificuldades e que a gente às vezes vai deixando a nossa essência. A gente vai eu digo que a gente não é nem se lapidando, a gente vai se mutilando, vai se deixando a nossa essência, talvez para pertencer, para caber, e aí a gente vai deixando pedacinhos da gente no meio do caminho. E hoje, como eu já fiz esse processo de volta para casa, no sentido de trabalhar o meu autoconhecimento, hoje eu olho para tudo isso e eu falo, caramba, que legal, porque tudo isso foi necessário para eu ser a Cris de hoje. Então, quanto aprendizado dentro desse contexto. E quando eu saí desse jornal, eu já saí para empreender. Então, desde o que eu me entendo por gente, né, dentro da comunicação, dos meus 17, 18 anos, eu empreendo na área da comunicação. Eu nunca fui funcionária de ninguém. E empreender, as pessoas falam assim, às vezes eu me peguei pensando assim, nossa, mas eu não dei certo. Como assim não dei certo? Claro que eu dei certo. Eu dei muito certo, ainda vou dar muito mais certo ainda. Porque se eu for colocar dentro do meu faturamento, eu já faturei meu primeiro milhão. Há muito tempo. Eu sustento a minha família com o dinheiro do meu trabalho. Empreendendo na área da comunicação. Como que não deu certo? Então, olhar para a nossa história e valorizar cada jornada do caminho, cada passo, cada aprendizado, cada momento, porque tudo é aprendizado. Então, olhar para minha carreira hoje foi bem bacana. Eu estava esperando uma coisa e veio outra. Até dei uma gaguejada no começo, né? O quanto a nossa família ela é importante, ela traz essa base, mas ela não é referência de sucesso ou fracasso. Porque, por exemplo, se eu fosse seguir o que meu pai e minha mãe queriam, eu não estaria aqui hoje. E aí eu tive que ter coragem para dizer não para eles e sim para mim. Por mais que eles não entendam, né? E isso gera uma ruptura. Isso gera uma quebra de expectativas que eles tinham para mim. E tá tudo bem. E aí hoje eu consigo lidar com mais maturidade, entender o lado deles, mas sem deixar de ser
Então, no momento, né, na minha adolescência, assim, houve muitos atritos por conta disso, porque eu queria um caminho e eles achavam que o meu caminho era outro. E eu bati o pé e paguei o preço para estar fazendo o que eu faço hoje. E graças a Deus que eu bati o pé. E até hoje eles não sabem o que eu faço, eles não entendem como eu faço dinheiro. E tá tudo bem. Porque é algo que não é comum, né? Você vem de um sistema familiar onde o caminho a ser trilhado é A, B e C. A partir do momento em que surge uma coisa diferente, que você se encanta por algo e você busca o seu propósito de vida, né? Que hoje em dia se fala muito disso, propósito, né? Qual é o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Causa uma certa estranheza nas pessoas. Mas será que isso dá certo? Será que isso dá dinheiro? Quem que você conhece? Quem da família que já fez isso? Ninguém. Mas precisa haver alguém que tente, que se coloque à prova, né? Eu gosto muito de começar os podcasts aqui pela história, justamente para eu entender com quem que eu tô falando aqui na minha frente. Então eu sei que a parte da comunicação já sempre esteve com você. Sei que você já vem de uma família de empreendedores. Sim. Que por mais que eles empreendam, eles têm um receio de você empreender em algo de fora, algo que eles não conhecem, né? E pela família que você criou, pelo trabalho que você exerce, pelas mulheres que você impacta, e pelo ecossistema que você criou, eu tenho certeza que foi uma excelente escolha. Eu não tenho dúvidas. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Eu amo a minha profissão. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso. E é muito engraçado que por mais... E aí, só que algo aconteceu no meio do caminho aí também, gente, porque nem tudo são flores, tá? E como a gente tá falando de mulheres, e hoje até eu sou embaixadora de uma comunidade chamada Você Rica. E hoje dentro do nosso grupo a gente fez uma dinâmica falando das nossas crenças. E assim, você fez essa pergunta e eu lembrei porque hoje de manhã eu fiz esse exercício e eu trouxe para elas uma crença que me fez falir. Porque eu também tive os meus fracassos. E uma crença que me fez falir, que foi muito desafiadora para mim, veio do seguinte: olha, a mulher, né, as mulheres da minha família, elas tinham que fazer uma escolha. Ou elas escolhiam a carreira e viviam sozinhas, sem família, solteironas, ou elas escolhiam ter uma família, ser mãe, ser casada e tal. E eu falei pra mim mesma assim, eu vou ter os dois. Conscientemente, né? Eu quero ter os dois. Então eu lembro que no meu auge dos meus 27 anos, eu tava com a minha carreira muito bem consolidada. Já estava atuando na assessoria de imprensa, então eu era assessora de imprensa das maiores lideranças aqui da nossa região, inclusive com o Codivap, que na época era o consórcio dos prefeitos, que agora é um Vale, né? E então eu tinha uma carreira de muito prestígio e eu estava fazendo muito dinheiro. E aí eu tinha acabado de comprar minha casa e eu lembro que nós entramos na minha casa, nós entramos na casa em janeiro e em março eu engravidei da Cauê. E era uma alegria muito grande, porque eu tava querendo engravidar já há 6 anos e eu não conseguia. E aí foi bem legal, eu falei assim, eu vou fazer uma pós-graduação e vou esquecer essa história de querer ser mãe. E aí quando eu falei isso, virei a chavinha, eu engravidei. Eu fiquei sabendo que eu tava grávida no dia do meu aniversário, de 27 anos. E foi uma alegria tremenda, acho que foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi descobrir que eu tava grávida da Cauê. E aí eu engravidei dela, 5 meses depois, eu perdi tudo que eu tinha construído. E foi por água abaixo. E aí eu entrei numa onda de escassez muito forte. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu perdi um cliente que era responsável por 80% do meu faturamento. E eu perdi ele por conta de mim mesma, porque foi eu que criei essa situação. Eu criei essa situação porque eu não tinha inteligência emocional. Gente, isso aqui é muito sério que eu vou trazer pra vocês. Trabalhava em comunicação, era jornalista, mas eu não era comunicadora. Eu tinha técnicas e habilidades de comunicação, mas eu não tinha o mais essencial: o domínio das minhas emoções.
Eu não tinha inteligência emocional, eu não tinha autoconhecimento, eu nem sabia quem eu estava sendo naquele momento, completamente perdida. E ali eu entrei numa crise muito grande, porque eu tava, e era uma coisa muito paradoxal, porque eu tava vivendo a maior alegria da minha vida e a maior tristeza também. E sabe qual foi essa crença? Diz o seguinte: você não pode ter tudo. Ou você é mãe, ou você tem uma carreira. E inconscientemente eu optei por ser mãe, e uma boa mãe. E aí eu deixei a minha carreira ruir. Eu treinei gerentes para pegar todos os meus clientes de forma inconsciente. E aí eu falo hoje que fui eu que eu fiz, porque 100% da nossa vida, é que eu acredito, é 100% responsabilidade nossa. Se tá bom ou se tá ruim, fui eu que criei. Se tá boa, olha pra isso, porque dá pra melhorar, dá pra ficar melhor ainda. E se tá ruim, presta atenção, porque também dá pra piorar. Dá pra ficar bem pior. Então, e aí eu fui aonde eu entrei numa crise existencial muito forte. Então foi um momento bem desafiador pra mim. E eu digo que eu falei, mas eu não fechei a minha empresa. Eu simplesmente reduzi o número de clientes. Não sei como que a gente sobreviveu, mas a gente sobreviveu, claro. Mas isso trouxe consequências. De perdas, inclusive de perdas de patrimônio, de perda de dinheiro, de dívidas, né? Então foi um momento bem desafiador para mim. E aí hoje eu olho para essa crença, né? E graças a Deus isso foi bem trabalhado, foi bem interno. E tudo tem um porquê. Porque se não fosse através dessa crise, dessa falência, eu não seria a Cris de hoje e eu não teria desenvolvido a metodologia comunical. Então, olhar para a minha carreira, olhar até pelos meus perrengues, né? Até pelas minhas mazelas e pelos meus fracassos, com amor, de verdade. Eu olho para os meus fracassos e eu agradeço a eles, assim, imensamente, porque a vida não é feita só de vitória. Tem dias que eu vou ganhar e tem dias que eu vou perder e saber perder. E ter humildade, olhar e falar, caramba, não fui tão legal mesmo. Poderia ter feito diferente, mas eu fiz o que eu podia fazer, com o que eu tinha, com a mentalidade que eu tinha, com as condições que eu tinha. E aí olhar para minha vida com muita gratidão, sabe? E conseguir ressignificar tudo isso. Então, o quanto é desafiador hoje, nós enquanto mulheres, estar no mercado de trabalho, estar como liderança, porque nós temos dificuldades que o homem não tem. A gente precisa, por exemplo, de uma rede de apoio. Eu nunca tive uma rede de apoio. A minha rede de apoio é o meu marido, é o Júlio. Ele que é o meu grande, eu falo que ele é o meu grande admirador, sabe? É um grande incentivador. Então, a minha rede de apoio sempre foi o Júlio. Então, isso me traz essa sustentação para fazer o meu trabalho que eu faço hoje. Então, amor, gratidão, viu? Eu nunca tinha falado isso diretamente para você, mas eu tô te falando agora. Você é um cara muito importante na minha vida. E você sabe que 50% de tudo é porque você tá comigo, porque senão eu não ia dar conta sozinha. Eu não queria chorar, gente, de verdade. De tudo isso, é bem bacana a gente reconhecer, né, quem a gente é dentro de todo esse contexto. Então, às vezes as pessoas veem nossas vitórias, mas não sabem o que a gente passou para estar aqui. E eu amo cada tombo, porque todas as vezes que eu caí, eu levantei. E me levantei ainda muito melhor, né? Então, dentro desse processo, eu tive uma depressão suicida, nem todo mundo sabe disso, muito forte. Então, foi um momento bem desafiador na minha vida, e é onde eu tive um despertar. Um despertar no sentido assim, caramba, tudo que eu acreditava ruiu. Tudo que eu achava que era a vida perfeita, ruiu. E agora? O que eu faço com o que sobrou de mim? E aí foi quando eu tive um despertar espiritual mesmo, muito forte, onde o Criador me mostrou aonde eu estaria, o que eu estaria fazendo e por que eu tô aqui. Então foi naquele momento que eu entendi qual era a minha missão de vida. Missão de vida, né? Porque o propósito ele pode mudar, mas a missão não. Então a minha missão é fazer com que cada um seja mestre de si.
E através da metodologia Comunica Alma, eu consigo trazer para você uma guiança para que você acesse quem você é em verdade, em essência, para a partir daí você seja mestre de si. E consiga trilhar o seu caminho de um lugar leve e elevado. Top. Caraca, hein? Já não coçou o dedo pra você clicar no botão do inscreva-se já? Meu Deus. Mas vamos lá. É interessante porque o fato de você ter muita resiliência, o fato de você ter tido momentos de inflexão na sua vida e não ter deixado a peteca cair, por muitas das vezes, dá mais força ainda pra você ajudar outras pessoas. Que nem você falou, o grupo de apoio, né? Eu vejo o Comunica Alma como um grupo de apoio. E olha que eu não conheço, eu sei que existe e a gente vai descobrir junto, mas vamos lá, né? Como que você chegou e falou, vou criar uma metodologia para ajudar outras pessoas? No caso, o Comunica Alma é voltado só para mulheres. Não, é Não? para todo mundo. Tá. É para todo mundo. Eu já atendi desde homem quanto mulheres. É que geralmente as mulheres elas estão mais receptivas a isso, a se transformar. O homem ele já tem uma certa resistência. Mas é para todo mundo. Mas a maioria das minhas mentoradas são mulheres e acima de 40 anos. Na verdade, não foi assim, sabe, Marcelo? Eu vou fazer uma metodologia e vou botar isso para vender e vou ter mentorada. Não foi isso. Lembra que eu disse que eu tinha técnicas e habilidades de comunicação, mas eu não era comunicadora? Pois bem, a minha ficha foi cair quando a Kaone tinha 3 ou 4 anos. Porque ela começou a ter comportamentos, assim, que eu comecei a achar estranho. Eu falei, quem que essa menina puxou? Porque ela tinha comportamentos muito agressivos. E ela toda meiguinha, lindinha, daqui a pouco ela virava no Jiraya. E eu falei assim, caramba, quem que essa menina puxou? E aí uma vez o Júlio olhou pra minha cara e falou assim, você quer saber de verdade quem puxou você? Eu falei, como assim? Eu não sou assim. Ele falou assim, cara, você é pior que isso. Ela não faz 1/3 do que você faz. E ela só tá te imitando. Porque você é a referência dela. E quando ele falou aquilo, pra mim foi um choque. Porque eu nunca me vi assim. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha amigos. Eu não tinha boas relações. Então, por exemplo, para você me tirar de um projeto de trabalho, por competência, jamais você conseguiria. Mas por não ter bons relacionamentos, sim. Sabe aquela pessoa pavio curto? E virava e mexia, eu virava o meu Jiraya. Né? Então, eu não tinha o que? Inteligência emocional. E as pessoas usavam isso contra mim. Então, pensa num carro sem freio, desgovernado, ladeira abaixo. Eu era assim. Exatamente com as minhas emoções. Eu não tinha consciência de nenhuma delas. Eu só reagia. As coisas aconteciam, eu só ia reagir na vida. Só ia reagir. E da pior maneira possível. De forma super agressiva. E aí, eu me reconhecendo na minha filha, eu falo que a Kawane é minha cura. Porque ela me trouxe isso. Eu falei, peraí, eu não quero mais ser assim. E eu também não quero que minha filha seja assim. O que eu posso fazer para mudar isso? E aí eu comecei a me auto-observar, entender como eu funcionava. E aí eu fui tendo alguns downloads, que eu falo que são downloads, porque eu tenho uma ligação muito particular com Deus. E aí tudo que eu faço não faço sozinha. E quando eu tive meu despertar, e essa relação foi ampliando, ela foi se apurando, foi ficando cada dia melhor, sabe? E eu fui desenvolvendo em mim a minha comunicação intrapessoal para que eu conseguisse acessar o ser divino que habita em mim. E a partir do momento que eu consegui fazer isso, eu comecei a ter muitos insights. Começaram a vir muitas coisas para mim, assim, em sonhos. Às vezes eu tava lavando a louça, vinha uma ideia, eu ia anotava e começava a colocar em prática. E eu comecei a perguntar, a questionar muito, mas por que disso? Por que eu ajo assim? Eu comecei a observar, e daí eu comecei a ver uma série de padrões que eu estava repetindo. E aí é muito louco isso, porque assim, se tem alguma área na sua vida que não tá tão legal, e você percebe que tem um padrão, o que é o padrão? Sabe aquela situação que muda o cenário, muda os atores, mas a situação é a mesma? Aí você fala assim, poxa vida, mas isso de novo? De novo isso tá acontecendo na minha vida?
Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô agindo assim? Isso é um padrão. E às vezes está lá no nosso subconsciente. E aí eu fui estudar, gente. E aí eu fui unir duas coisas que eu gosto muito. A comunicação, ser curiosa, estudar e algo que eu gosto muito que é espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não tô falando de religião. Quando caiu minha ficha, eu falei, cara, não é só isso. Não deve ser só isso. Eu não vim aqui só para trabalhar e pagar conta. Tem que ter algo a mais. Não é possível. E quando eu comecei a me questionar, da onde eu vim, por que eu vim, da onde nós viemos, por que a gente tá aqui, quem é Deus, da onde veio o universo. E começou a vir essas perguntas. E eu comecei a querer estudar. Então eu fui estudar física quântica. Eu fui estudar espiritualidade. Eu entrei assim, eu lembro que na pandemia eu falei que eu fiz uma pós-graduação de vários temas. E eu comecei a ler muitos livros e eu fui começando a entender como a vida funciona. E aí tem uma pessoa em especial que foi que parece que ele abriu minha cabeça, assim, minha mente, assim, e me mostrou o mundo como ele realmente é. E disse, ó, a vida funciona dessa forma. Ou você, já que você vai entrar no jogo, você joga para ganhar, ou você nem entra pra jogar. Que eu até vou falar pra vocês, gente, que é o professor Hélio Couto. Ele é professor de física quântica, espetacular, e não conheço pessoalmente, mas tudo que ele trouxe é de algo, assim, magnífico. E que fez muito sentido pra mim. Então, como eu comecei a entender como nós, seres humanos, funcionamos, fui estudar neurociência, para entender os nossos comportamentos. Olhar para a comunicação de uma forma muito sistêmica. Porque as pessoas acham que essa comunicação é só a gente falar. Não, gente. Falar até papagaio fala. Tudo na gente se comunica o tempo inteiro. E a nossa comunicação ela é primordial nas nossas relações. Você quer saber se você está se comunicando bem? Olhe para suas relações. Então foi nisso que eu percebi que eu não era comunicadora. Eu tinha técnicas e habilidades de comunicação, mas faltava para mim mentalidade de comunicador e principalmente inteligência emocional. Sem esse tripé, vou repetir, tá? Mentalidade de comunicadora, inteligência emocional e técnicas e habilidades de comunicação. Sem esse tripé, você não é capaz de se comunicar com eficiência. E algo que é importante. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu expresso. Eu manifesto. E se eu manifesto, se eu expresso, eu não consigo controlar. Você não concorda comigo? Quando a gente fala que a nossa expressão corporal e facial, ela é responsável por 55% da nossa comunicação. 38% da nossa entonação de voz. E apenas 7% é a mensagem. Veja bem, quando eu penso, eu já sinto, é instantâneo. E eu já expresso. Eu posso não falar uma palavra, mas a minha cara já vai me entregar. Não é? Nossa, eu tô aqui. É que me falta papel, mas excelente. Então, quando eu entendo isso e eu vejo quanto as nossas emoções são importantes, e a gente precisa olhar para elas. Então, a grande sacada da inteligência emocional não é não sentir. Quanto mais eu reprimo um sentimento, maior ele fica. Então, eu era uma pessoa que eu tinha muita raiva dentro de mim. E eu não sabia de onde vinha essa raiva. E, de verdade, 70% dessa raiva nem era toda minha. Microfone? O meu não tá funcionando? Tá com o quê? Delay. Delay? Delay no microfone? Ah, chiado. Eu bati alguma coisa? Melhorou? Melhorou? Ah, então acho que é o fio. Acho que eu devo ter batido no Tá. fio aqui. Então, a gente não foi criado, não foi trazendo pra gente o quanto era importante a gente trabalhar a nossa emoção. Então, que eu tinha muita raiva. E de verdade, 70% dessa raiva nem era minha. Era dos meus antepassados, porque isso está no nosso DNA. Então, são coisas que talvez nem a gente tenha vivido, mas que está trazendo para o nosso sistema agora, para a gente poder olhar para isso e liberar. Então, e aí a gente tem que honrar quem veio antes, que é os nossos pais, nossos avós. E por mais que a gente escolheu fazer diferente a partir de agora,
A gente tem que ter gratidão e respeito a eles. Porque eles também tiveram um baita de um trabalho para que eu estivesse aqui. Então, olhar para tudo isso de uma forma sistêmica. E o sistêmico não é espiritismo, gente. Sabe? É olhar para você, para sua família de origem, entender quais ali são os gatilhos, quais são os padrões que ali se repetem. E a partir disso, você trazer o que é de bacana para sua vida e até para você saber pôr limite. Cara, isso eu não quero para mim, isso eu não quero para as minhas filhas. O que eu posso fazer a partir de agora com essa informação? E, gente, descobrir isso, observar isso, é comunicação intrapessoal. Não tem como a gente fazer isso sem trabalhar a nossa comunicação interna. Então, comunicação intrapessoal é a comunicação que a gente desenvolve com a gente mesmo. Então, por exemplo, você consegue entender e escutar o seu corpo? Às vezes, sim. Quando você escuta a vozinha do seu coração, porque o coração da gente fala com a gente. Você escuta? Um pouco. Você entende, consegue identificar as vozes da sua cabeça? O que é medo? O que é certeza? O que é dúvida? O que é sabotador? Uhum. Você consegue identificar o que é o quê? Isso. Atualmente, sim. Enquanto a gente não consegue desvendar isso, a gente vive aquele carro sem freio desgovernado. A partir do momento que eu consigo entender quem eu sou, quais são os meus gatilhos, quais são os meus sabotadores, como funciona o meu sistema, eu consigo dominar a mim mesma. Ou melhor, consigo gerenciar as minhas emoções. E quando eu consigo fazer isso, o outro não entra para me atacar. O outro, eu consigo entender, inclusive desenvolver virtudes de compaixão para com o outro. E uma coisa muito importante que eu aprendi na vida, que o outro sou eu. Quando a gente entende isso, a gente não quer mais guerra com ninguém. Eu era uma criança, uma adolescente muito briguenta, né? De brigar na porta da escola, gente. Que horrível isso, absurdo. De verdade, graças a Deus, minhas filhas nunca fizeram isso. Mas eu fiz muito isso, de brigar mesmo na porta da escola. E aí eu vinha num sentimento de que eu estava em guerra com tudo e com todos. Então eu estava sempre na defensiva, sempre me tentando defender e eu não sabia do quê. Então muito ligada no modo sobrevivência, sabe? Uhum. E aí eu não conseguia sair disso. E a forma que eu tinha de lidar com tudo isso era com agressividade. E aí é onde eu sangrava em cima das pessoas que nem tem nada a ver com a minha vida, com o que eu tava passando. E eu nem percebia isso. Então eu passava por cima das pessoas que nem um trator e eu nem percebia. E quem me trouxe essa consciência foi a Cauê. E eu falei, opa, peraí, eu não quero mais ser assim. Mas eu também tive que fazer um processo pra não... porque no primeiro momento, o que a gente fala? Eu não quero mais ser assim, então eu vou fazer o quê? Sabe? Essa Cris doida aí, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar ela. E quando eu rejeitei ela, gente, o mundo me rejeitou. Pasme, eu fui fazer parte de um grupo de empresários. E eu lembro, gente, a primeira reunião, cara, era um grupo caro, eu nem tinha dinheiro pra fazer aquilo, foi um baita investimento, tava bem lascado da época. Entrei nesse grupo e falei assim, olha, eu vou entrar nesse grupo porque daí eu vou conseguir cliente. E aí, tinha acabado de entrar um cliente pra mim. Eu falei, ó, o dinheiro desse cliente eu vou investir nisso, e aí eu vou conseguir mais clientes. E entrei nesse grupo. Cheguei nesse grupo. Não podia ter as mesmas pessoas do mesmo segmento. E tinha uma pessoa que não era, eu estava como assessora de imprensa, essa pessoa estava como se fosse gerenciador de redes sociais. Não tinha nada a ver com assessoria de imprensa. Mas a moça era até uma moça super tranquila. E eu lembro que a primeira reunião, toda feliz, as pessoas me apresentando e tal, não sei o quê. A menina bate na mesa assim, eu não quero ela aqui. Ups. Aí eu falei assim, eu não posso ser a Cris doida, né? De vir aqui, mandar todo mundo a merda e sair xingando todo mundo e falar, me dá meu dinheiro então, vai todo mundo a merda, tchau, eu saio desse lugar, então quem não quer aqui sou eu. Não, eu falei, não posso assim. Tem que ser bom que tinha, assim, ó. Não pode brigar, você não vai brigar com ninguém. E eu lembro que eu fiquei calada. E assim, detalhe, gente, eu nunca consegui ser eu nesse grupo. As pessoas que fazem parte desse grupo, se estiverem ouvindo esse podcast, né?
Às vezes até hoje eu acredito que elas nem saibam o que eu faço de verdade, porque eu nunca consegui ser eu ali. E eu perdi tempo e dinheiro tentando ser alguém que eu não era. Aí foi quando eu olhei pra essa crise e falei, opa, peraí, isso é importante pra mim, porque eu preciso ser assertiva. Eu preciso dar voz pra quem não tem. Então tem algum momento que o meu discurso ele não tem que ser agressivo, mas ele tem que ser assertivo. As pessoas têm que me respeitar. Então essa crise, essa força, essa raiva, eu vou usar ela de forma super intencional e de um lugar muito elevado, porque ela vai me impulsionar pra chegar onde eu quero. E aí quando eu fiz as pazes com ela, me integrei, aí sim eu consegui. Eu digo pra você que esse ano eu tô conseguindo ser a Cris que eu quero ser. Que foi a partir dessa foto que eu tô fazendo toda a minha reestruturação, todo o meu rebrand de imagem. E pro meu Instagram, Crisane Ferreira, que até então era só pessoal, que eu tô fazendo todo o meu rebrand, né? Trazendo um novo posicionamento. Essa Cris sentada naquela cadeira, em cima do trono dela, essa Cris sou eu de hoje. Mas eu tive que ralar pra ela aparecer aqui. E foi a partir daí que eu comecei a não rejeitar quem eu sou, mas consegui entender quais são os meus pontos de melhoria. Então, essa crise ela é ótima, porque ela me dá vigor, ela me dá ação, pau pra toda a obra, né? Só que ela tem que estar em harmonia, porque se ela estiver em desequilíbrio, ela vai pra agressividade. Então, é algo que eu preciso observar. Mas ela tá aqui, e eu sou muito honrada a ela, e pode ficar aqui. Eu vejo isso muito na história dos dois lobos, né? Normalmente diz que o lobo que você mais alimenta é aquele que vai se sobressair, a, seja pro lado bom ou pro lado mal, né? E a partir do momento em que você consegue canalizar essa força pro lugar onde você precisa que ela esteja, que foi uma coisa que eu também descobri num curso de autoconhecimento que eu fiz, que eu recomendo para todo mundo. Se conheça, né? Porque se você veio aqui pensando, eu vou absorver técnicas e tudo mais, não sei o quê, já sabe que vai muito além disso. Sim. Técnica é algo que você aprende, que você pratica, que você treina sua eloquência, frente ao espelho e tudo mais. Mas o lidar com as pessoas também, né? Que nem você falou, seu corpo fala, mesmo quando você tá quieto, seu corpo tá falando, tá transmitindo alguma coisa, né? Você dentro de si, você tá transmitindo alguma coisa pra você. E pro seu ambiente, né? Exatamente. A energia que você vai externalizando ali, você joga pro universo, o universo vai jogar, Vai voltar pra vai você. voltar. Ok. Feito tudo isso, esse processo árduo, mágico e interessante, você criou a mentoria, certo? Aí eu tive um insight dentro desse contexto. O que aconteceu? O que aconteceu? Foi trazendo, fui dando esses downloads e eu fui aplicando em mim. Tipo, testa tal coisa. Testa tal coisa, faz isso aqui. E eu fui aplicando em mim. Então, a minha comunicação, ela se transformou. Na verdade, eu passei, não é transformação a palavra, é disruptura. Eu passei por um processo de disrupção, eu tive que me destruir. Porque, veja bem, gente, uma pessoa que tá passando por uma depressão suicida, ela tá no ápice da autodestruição. Então, eu tive que passar por esse processo de disrupção, de auto-me destruir, para que eu conseguisse surgir a nova crise. Mas é a nova crise numa energia diferente, de renovação, sabe? Porque é muito louco quando a gente... Eu, por exemplo, quando eu passo por esse tipo de processo, não é que é legalzinho, é gostosinho, não. Vai doer e dói muito, gente, olhar para questões internas. Não é gostoso, é muito desconfortável. Mas quando a gente consegue ultrapassar esse lugar de desconforto e a gente entende que ali a gente sente a nossa cura, é um negócio tão louco, porque assim, por mais que você esteja passando por um furacão, só que você fica no olho do furacão, porque o furacão passa. Ele passa destruindo tudo. Mas o olho do furacão, ele tá em harmonia. Você vê tudo caindo. Mas você tá ali. Você tá em paz. A casa tá caindo na sua cabeça, mas você tá em paz. Quando eu consegui
acessar isso. Falei, meu Deus, isso aqui é muito bom. Eu comecei a olhar mais ainda para esse tipo de situação. Então, assim, para eu sair de uma comunicação super violenta para vir para uma comunicação eficiente e potente e que gere conexão, eu tive que passar por esse processo. Eu só posso te levar onde eu fui. Entende? Então, primeiro, quem é o meu maior case de sucesso dentro do Comunicar Alma? Sou eu mesmo. Então, eu apliquei em mim, funcionou, deu certo. Aí eu trouxe essa metodologia, consegui organizar ela por setores, né, para colocar ali de uma forma vendável e comecei a aplicar para alguns empresários. Hoje, em torno de 60 pessoas já passaram pela mentoria Comunicar Alma individualmente e elas transformaram a vida delas. Uau. Falando sobre isso, normalmente você lança quantas turmas? Se eu te Tem contar que eu vaga? ainda não lancei nenhuma turma online, você acredita? Sabe como que eu fechei essas mentorias? Tudo individual e de pessoas que indicaram. Olha, nossa, tô travada na minha comunicação, tô precisando fazer tal coisa e tal. Olha, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Entre em contato com ela. Aí eu ia, batia um papo, falava, olha, eu posso ajudar nisso. Ah, vamos fazer, vamos. Aí fechava individual e fazia individual. Porque são 9 encontros. Cada encontro de 3 a 4 horas. Porque é algo intenso. Eu vou pegar na sua mão e nós vamos fazer juntos. E aí, a metodologia, ela tá distribuída na mentoria Impressão Digital, que é voltado para você trazer a comunicação e o marketing para o seu negócio digital. E a gente tem os treinamentos que são Expresse a Sua Verdade, que a gente pode fazer, que dele é um treinamento mais curtinho, de 6 horas, e aí a gente pode fazer tanto para oratória, quanto para pessoas que têm dificuldades em gravar vídeos, por exemplo, para a internet. E para os nossos assessorados de assessoria de imprensa, né, dentro da CRC Press, nós temos o treinamento de Media Training, que é treinar você para dar entrevistas em mídia, inclusive para vir aqui no podcast e tal. E aí eu trago a metodologia para todos esses treinamentos e para a mentoria Impressão Digital, que é mais voltada mesmo para você estar lançando produtos e serviços online. Show E de eu bola. pretendo lançar essa mentoria, primeira vez em grupo, um grupo pequeno, de no máximo 10 pessoas, na próxima quinzena agora de agosto. Na segunda quinzena agora de agosto. Então aí, ó, senhoras e senhores, já se preparem para ter uma disrupção na sua vida. Agora vamos falar sobre o business em si, né? Porque eu sei que a galera tá curiosa para saber e eu também. Vamos falar sobre assessoria de imprensa. Vamos lá. O que é e para que serve um assessor de imprensa? A assessoria de imprensa, ela serve para aumentar a sua visibilidade e a sua autoridade no mercado. Então, pensa bem, ó. Vamos supor que você é empresário e aí você aparece dando uma entrevista na TV Globo. Okay. E aí, estou falando sobre o seu negócio. Automaticamente, o que as pessoas vão pensar? Esse cara é bom, hein? Marcelo é bom, você tá lá na entrevista, ele é bom. Se alguém for precisar do serviço que você oferece e ele tá próximo de você, você acha que ele vai vir fechar um negócio com você? A probabilidade que ele tem de fechar um negócio com você é muito maior do que com seu concorrente. Você não concorda? Uhum. Porque automaticamente as pessoas vão te ver como autoridade. Se você tá na mídia e tá literalmente ali, gente, o que eu gosto muito é do jornalismo raiz. A maioria dos meus clientes, eles estão lá sendo entrevistados, estão em todas as mídias, que você, logo no início você falou, né, de todas as mídias, não que eu trabalhei nessas mídias, tá, gente? Mas que eu tô em todas, quase todo mês, porque eu acabo levando os meus amadinhos assessorados para estarem contribuindo com a informação nessas mídias. Então, o que acontece? Qual é o papel do assessor de imprensa? É apresentar o assessorado para a mídia como fonte de informação. Então, assim, a assessoria de imprensa é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Por quê? Porque você precisa fazer algo que impacte a vida de muitas pessoas. O que é notícia? Notícia é algo
bom ou ruim, isso vai depender do valor do juízo de valor do telespectador, do ouvinte ou do leitor, mas que ela impacta a vida de muitas pessoas. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você é um médico, tá? E você tá inaugurando a sua clínica. Ai, muito legal isso pra você, parabéns, sucesso. Só que isso vira notícia? Não, porque o que isso vai interferir na vida das pessoas? Nada. Agora, se você é um médico e você tá fazendo um plantão, vamos supor que você é um médico urologista e você tá fazendo um plantão gratuito para atender os idosos no asilo. Para fazer exame de prova, por exemplo, lá no Novembro Azul, por exemplo. Isso vira notícia. Por quê? Porque você está atendendo uma comunidade e trazendo saúde para as pessoas, informação e saúde para as pessoas. Então, isso vira notícia. Entende? Então, só que para a pessoa ir lá e dar entrevista e falar o que ele faz e como ele trabalha, ele também precisa estar preparado, ele também precisa ter uma comunicação bacana. Por quê? Porque na hora que o repórter vai colocar o microfone na boca da pessoa, ele está esperando que a pessoa desenvolva. Se você travar, você vai atrapalhar. Opa! Se você travar, você vai atrapalhar o andamento da reportagem, principalmente se você estiver ao vivo. Porque se você estiver gravando, tudo bem, você consegue respirar, o cara te dá um tempo, beleza. Agora, se você tá ao vivo e você travar, cara, a reportagem vai por água abaixo. Isso é muito ruim pro repórter. E pro jornal, enfim. Provavelmente, se isso acontecer com você nunca mais vai ser convidado para fazer uma entrevista. Entende? Então, a pessoa precisa estar preparada para estar indo lá. Então, antes de os meus assessorados irem para uma entrevista, eles já passam pelo media training. Eles já estão seguros do que está acontecendo. E aí, o que eu faço? Eu faço essa apresentação para as mídias, e aí, é claro, eu vou entender quem é o meu cliente. O que ele faz, como ele pode impactar, qual é a editoria dele. O nicho de atuação dele, porque também isso é muito ruim. Vamos supor que você é de saúde, e aí eu mando a sua pauta pro cara de finanças, de economia. Desconecta. Super! E aí eu ainda tenho um plus a mais, porque como eu sou jornalista, eu entendo como é a rotina da redação, eu sei os horários de fechamento dos jornais locais, das rádios, eu sei como funciona, eu sei que é uma loucura. E aí o que eu faço? Além de apresentar o jornalista, eu vou indicar sugestões de pauta. Só que as minhas sugestões de pautas, elas já vêm com um release que é onde tem todas as informações sobre aquele cliente. Na verdade, nesse release, a matéria está praticamente pronta. O repórter ele pode pegar aquilo e fazer do jeitinho que tá ali. E é o que muitas vezes acontece. Então, o que eu trago? Eu trago uma narrativa. Eu trago personagens, porque jornalismo é contar histórias. E eu preciso ter personagens para confirmar que aquela história que eu tô trazendo é verdadeira. Então o que é notícia? É um fato verdadeiro que impacta a vida de muitas pessoas. E aí você lembra lá atrás, quando eu comecei falando do jornal, que eu fazia o destaque empresarial? No que eu sou muito boa? De entender a essência das pessoas e ver nelas o que elas fazem de melhor. E aí eu consigo transformar isso em notícias. Então, por isso, para mim, é muito fácil sugerir e gerar pautas que impactam e que são aceitas nas redações. Então, graças a Deus, nenhum dos meus assessorados nunca ficaram um mês sem sair nada. Entendi. Então, pegando nesse gancho aí, você criar uma imagem para alguém vai muito da onde a pessoa aparece, aonde ela está sendo exposta e a forma como ela se desenvolve naquilo, aonde ela está sendo exposta. Também, mas olha só, a assessoria de imprensa, eu digo que ela é a cerejinha do bolo. Para que você faça isso com eficiência, é importante que você tenha um posicionamento. Que a sua comunicação e o seu marketing esteja completamente alinhado com o posicionamento que você quer trazer dentro da sua imagem. Porque se isso não está alinhado, o tiro pode ser pela culatra. E aí que é a grande sacada. Não dá para eu criar uma imagem sua. Nós vamos acessar a sua imagem ao natural, daquilo que você faz, como você quer se apresentar, de que forma você quer fazer isso, o que é que você quer criar na cabeça das pessoas, porque veja bem, as pessoas elas vão esquecer do que você disse para elas, mas elas jamais vão se esquecer de como você a fez sentir. Entende? Então quais são as memórias que você quer causar na vida das pessoas? Como você quer ser lembrado? Isso é posicionamento.
E isso a gente trabalha dentro da sua comunicação. Isso é postura. Não é algo que eu crio e falo pra você, você tem que falar desse jeito, você tem que andar assim, você tem que se comportar assim, tem que usar tal roupa. Não. Você vai acessar a sua forma natural de trazer aquilo que você deseja, que é o seu propósito, a sua missão de vida. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer isso de uma forma estratégica e trazer os seus pontos de melhorias para que ele fique mais evidente, né, do que os seus pontos do que os seus pontos fracos. Eu não gosto de falar de pontos fracos, sabe? Assim, de pontos que precisam ser aperfeiçoados. Só que tudo isso tem que estar ligado internamente a você. Porque é você com você. Não tem como. Se eu crio algo que é superficial, não vai se sustentar. Você tem que tirar a máscara. Quando é a gente, a questão é, eu não vou ligar se as pessoas estão gostando de me ver ou não. Eu sou aqui, a crise é essa. Você pode me amar e você pode me odiar e tá tudo certo. E para eu trazer essa autenticidade que hoje vale ouro. Quantas pessoas nós temos hoje, principalmente nas redes sociais, que tem uma imagem, mas não tem autenticidade. A grande sacada do Comunicar a Alma e de tudo que eu trago para todos os meus clientes mentorados e assessorados é justamente isso. Vamos ser de verdade, gente. Aqui a gente trabalha com a verdade. E o que é que traz muita reputação para a minha carreira, inclusive como assessora de imprensa? Por que eu tenho as portas abertas dentro das redações? Porque eu trabalho com a verdade. Eu jamais vou oferecer algo para um cliente que eu não tenha checado, jamais vou oferecer uma pauta para o jornalista que eu não tenha checado a informação, se aquilo realmente é verdade ou não. Eu não monto mentirinhas para vender pauta. Se o cara não faz, não faz. Então não vamos fazer isso, vamos fazer outra coisa. Vamos trazer outra sugestão de pauta. Se você não faz isso, se você não gera esse resultado, não vamos falar disso. Então, eu trabalho justamente com a verdade, eu checo as informações, e aí quando o jornalista ele vem para fazer a pauta, geralmente o cenário já está montado, o assessorado já está treinado, então eu facilito a vida dele. E a notícia sempre dá uma grande repercussão. Entendi. É interessante. E uma outra coisa que também me chamou a atenção é que você gosta muito da parte de trazer só notícias boas. Essa crise das boas novas. Caraca! Eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu me identifico demais. Eu falo que eu sou assessora de imprensa dos agentes de transformação. O que é isso? Lembra que eu falei que eu vim para quebrar paradigmas? Que eu sou ovelhinha holística? E sou mesmo, gente, inclusive dentro do jornalismo. Por quê? Dentro do jornalismo, a gente tem o hard news, que é aquela notícia acontecendo no momento. E geralmente, assim, essa notícia hard news vem o quê? Muitas notícias ruins. Muitos crimes, muitos assassinatos, muitos golpes, né? Coisas pesadas mesmo. Não que a gente não tenha que noticiar, a gente tem que noticiar, mas a gente tem que parar de achar que notícia boa é notícia que vende é notícia ruim. Não! Da mesma forma que a gente tem coisa ruim, a gente também tem coisa boa. Então, ao invés de eu ficar ali na notícia ruim, o que eu escolhi? Vamos ajudar esses agentes de transformação, que muitas vezes estão com a solução para essas coisas ruins que estão acontecendo, para que a gente venha, quebre esses paradigmas e a gente traga boas novas. Porque tem muita gente boa fazendo muita coisa legal no mundo que vai gerar, que vai transformar, que vai impactar. Né? Hoje a gente fala de sustentabilidade, quanta gente com uma ideia bacana e colocando em teste, rodando, né? De trazer projetos que estão limpando rios, que estão fazendo coisas que realmente lá na frente vai impactar. Né? A gente trazendo novidades dentro da medicina mesmo, com um olhar mais sistêmico para combater a causa, não só a doença. Vamos falar de medicina preventiva. Vamos parar de falar de doença? Cara, tá doente, tá? A gente vai ter que curar, legal, mas o que eu posso fazer para prevenir isso? Vamos falar de prevenção. Vamos mostrar que é legal ter qualidade de vida, que é bacana a gente ter escolhas mais conscientes. Né? Vamos trazer novos pontos de vista. Que é isso que vai mudar a nossa geração. Se eu quero que as minhas filhas vivam num mundo bem melhor, eu preciso trazer recursos para elas dentro desse contexto. E aí eu quero mesmo conhecer pessoas que fazem a diferença.
Porque a gente pode acreditar que, eu sou tão pequenininho, sou só eu. Cara, você faz a diferença. Porque a hora que você bate asinha aqui, ó, vai reverberar lá na China. É o efeito borboleta, né, nesse sentido. Por quê? Porque você já tá plantando a sementinha. Talvez essa semente, eu nem vá, essa árvorezinha que eu acabei de plantar, eu nem vou ver ela crescer. Nem vou desfrutar nem da sombra, nem dos frutos. Mas as minhas filhas, os meus netos virão. Então, é obrigação. Eu não gosto de obrigação. Não gosto dessa palavra, gente. É minha escolha ser agente de transformação e levar para o maior número de pessoas informação, conhecimento, porque é isso que muda a gente. Se eu não tivesse acesso ao conhecimento, eu não conseguiria ser a Cristiane de hoje. E aí, quanta gente está numa situação muito difícil, muito desafiadora, que não consegue sair disso porque ela não tem informação. E pasme, por mais que a gente tenha internet, não tem acesso para todo mundo. Tem muita gente que eu falo que está no limbo, porque não tem informação. Olha, informação aplicada vira conhecimento, e conhecimento vira poder. Não é nem dinheiro que domina o mundo, é o poder. Quando eu tenho conhecimento, eu consigo ter ferramentas para fazer dinheiro. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho ferramentas para ser uma pessoa melhor. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho ferramentas para resolver os meus problemas e ajudar a resolver o problema do outro. Porque é nisso que a gente vai trazer soluções. E é exatamente divulgando essas soluções que eu trago os meus assessorados. Então, por isso que eu sou a Cris das Boas Novas. Caraca, excelente, excelente. Isso me lembra muito, que você falou, Martin Luther King. I have a dream, né? I have a dream. Ele tinha um sonho. Ele não chegou a ver o sonho dele executado. Mas hoje, se não fosse ele, você acha que toda essa questão do racismo estrutural, você acha que isso, a gente, por mais que a gente tenha hoje, mas hoje isso é combatido. Hoje a gente tem leis, inclusive, que pode dar esse respaldo de que isso não é só legal, não é bacana fazer isso, que a gente precisa olhar com outros olhos. É um paradigma que foi quebrado. Então, antes o que era aceito, que na verdade nunca foi legal, nunca foi bonito, nunca foi bacana, ser racista, mas que hoje é crime. E as leis, elas servem como freios humanos nesse sentido. Uhum. Então, mas se não fosse esse sonho dele, se não fosse ele ter dado voz a esse sonho, talvez isso não teria acontecendo hoje. É isso aí. Então, se você tem um sonho aí, olha, invista no seu sonho. Se você precisa de um auxílio para você aprender a se comunicar, a se posicionar, a Cris está aqui prontamente para te auxiliar. Agora vamos para as nossas perguntas finais. Para você, o que é o sucesso? Sucesso, definição de sucesso. E o sucesso está onde eu quero estar, com quem eu quero estar, fazendo o que eu amo fazer e ganhando bem para isso. Isso é sucesso. E eu falo mais, eu tô tendo sucesso. Amém. Amém, continue assim. Para você, o dinheiro, qual é a perspectiva que você tem do dinheiro? Dinheiro, para mim, ele é um recurso. Amo dinheiro, gente. Isso aqui é uma delícia falar assim, eu amo dinheiro, adoro ter dinheiro na minha carteira, amo comprar coisas, amo proporcionar conforto, lazer para minha família, amo comer bem, né? Então, coisas que o dinheiro pode nos trazer. Mas ele é um recurso. Assim como a gente tem a luz elétrica, como a gente tem a água, ele é um recurso. E eu gosto de usar ele bem, então tô valorizando o dinheiro, viu, gente? Tá. Quando você para frente ao espelho e você se vê, e você vê a mulher que você se tornou, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você trilhou, altos e baixos, desafios, lutas, qual é a imagem que você tem? Cara, eu falo assim, que mulherão, hein? De verdade, eu preciso ainda ter uns pontos de melhorias aqui, né? Principalmente no meu corpo físico. Eu determinei esse ano cuidar do meu corpo físico para ter essa harmonia que eu quero. Mas eu olho para mim com tanto orgulho,
com tanto amor, sabe? Eu sou muito feliz de ter me tornado a mulher que eu sou hoje. Eu sei pra mim o quanto isso foi desafiador, tem muita coisa pra melhorar, mas hoje eu cheguei aos meus 40 anos, assim, muito realizada, assim. Eu sou muito feliz por ser eu mesma, assim, eu me amo muito. Eu olho, nossa, como você é linda. É isso que eu falo pra mim todo dia no espelho. Nossa, Cris, como você é linda. E é exatamente isso. Eu tô me achando, gente. É um ótimo jeito para você começar o dia, né? Você já começa o dia falando pra pessoa mais importante da sua vida: "Meu, você é foda". Tô numa fase de muito alto amor e de aceitação. Perfeito. Quando você vê o seu serviço e aquilo que você executa, qual é o impacto social que isso tem? Pra mim é um impacto social gigante, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, uma mulher na liderança, eu tenho uma assessorada que ela nem é daqui, é de Volta Redonda, e quando eu vejo ela na liderança ali, apoiando outras mulheres dentro da área da construção civil, por exemplo, que é uma área muito dominada por homens, né? Com vários desafios, e quando eu vejo ela inspirando outras pessoas, e toda vez que eu divulgo uma foto dela, que eu sai uma notícia dela, ali o meu coração fica muito cheio de orgulho, sabe? De trazer inspiração, porque as pessoas precisam ter referências de que elas podem. E quando a gente traz uma figura dentro da comunicação, né, como alguém ali, como uma liderança, fazendo a coisa acontecer, ela olha para essa mulher e fala: caramba, eu também posso. É o que está acontecendo hoje com as meninas da nossa ginástica, nas Olimpíadas. Que lindo, né? Uma mulher negra conseguir tantas medalhas. E a gente sabe o quanto ela treinou para aquilo, para ter segundos de pódio, e o quanto isso está reverberando. A Rebeca está fazendo um trabalho incrível e a mídia está trazendo esse respaldo. Então, outras pessoas conseguem se ver ali. Então, quando eu levo um assessorado que tem uma solução importante, que eu sei que vai impactar a vida de muitas pessoas, eu fico literalmente muito realizada, porque ali eu sei que a minha missão está sendo concluída. Porque está levando informação, está levando conhecimento, e eu sei que aquilo vai impactar positivamente. E se ajudar a transformar a vida de uma pessoa, a minha missão já tá concluída, entende? Então, quanto mais a gente conseguir reverberar isso, melhor. Então, todas as vezes que eu vejo os meus clientes na mídia, os meus assessorados na mídia, ou os meus mentorados fazendo a coisa acontecer, o meu coração fica muito em paz. Eu fico muito grata e eu fico muito realizada por estar contribuindo com tudo isso. Excelente. Para você, qual é o seu maior sonho pessoal e empresarial? Meu maior sonho pessoal, de verdade, é comprar um sítio que tem uma cachoeira no lado, no fundo, sabe? Eu preciso de um sítio com uma cachoeirinha no fundo. Esse é meu sonho pessoal. A minha realização profissional meta, gente, para 2025. Eu quero abrir novamente um escritório com uma equipe muito potente de comunicação, para transformar, né, fazer uma equipe de marketing de comunicação, marketing RP, para que a gente possa atender muitos clientes e que eu consiga, com a minha empresa, levar recurso financeiro, de conhecimento para muitas famílias, através da CRZ Press. Eu acho que 2025 rola. Perfeito. E cai muito bem com o que você disse, porque é uma pergunta que eu sempre faço: aonde você se vê daqui a um ano? Porque nós, por padrão, daqui a um ano, vamos chamar você de Eu quero estar volta. gerenciando essa equipe, bombando, faturando mais de 3 milhões por mês. De verdade. E eu acho que isso é muito, muito possível de acontecer. Perfeito. Uma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo esse podcast e irá assistir ou ouvir. Não desista de você. Desenvolva sua comunicação intrapessoal, porque é a comunicação mais poderosa que você pode desenvolver na sua vida. Quando você entende como você funciona, quando você trabalha de forma interna, mapeando as suas emoções, entendendo quais são os seus gatilhos. Quando você tem um mapa de você se torna uma fonte poderosa e que nada pode te tirar do caminho. Então, desenvolva a sua comunicação intrapessoal. Se eu posso dar um conselho, se eu tivesse feito isso logo aos meus 15, 16 anos, eu já estaria bem mais à frente. Mas acho que tudo tem um porquê, tem um propósito, né? Então, se você puder começar antes, invista na sua comunicação intrapessoal.
Show de bola. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado uma pessoa sensacional na minha frente. Obrigado pela aula, aprendi muito. Eu gostaria de estender essa conversa por mais algumas horas, mas assessor de imprensa tem vários eventos e eu já tô segurando ela muito aqui. Agradeço a vocês que nos acompanharam até o final dessa live aqui em todas as plataformas. Ah, tão gostoso falar isso agora, em Lindo, todas hein? as plataformas. Vou me acostumar com isso. Agradeço ao pessoal do backstage, agradeço o Júlio que tá aqui atrás aqui também. Nossa, obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Agradeço a todos vocês que ficaram nos ouvindo até agora. Por estar, como eu sou chique, gente, por estar em todas as plataformas digitais. Ai, que lindo. E sempre que precisar, pode chamar, que eu gostei de mim, hein? É isso aí, senhoras e senhores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.